Após 16 anos, a presidência da Federação Gaúcha de Futebol mudou de mãos. Desde o início de 2020, Luciano Oxman tem a missão de conduzir os passos do futebol gaúcho em sua organização. E logo de arrancada, ele já pegou um dos piores momentos da história da humanidade, com a pandemia do coronavírus e toda a incerteza que ela gerou. Para falarmos sobre esse primeiro ano de mandato e sobre o que virá pela frente, está aqui Luciano Oxman com a gente. Olá, Luciano, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, boa tarde. É um prazer em te ter aqui no programa De Carrinho. Boa tarde, Cassiano. O prazer é meu estar podendo conversar contigo, com os teus ouvintes aí, para a gente falar um pouquinho sobre o futebol gaúcho e essa situação toda que envolve esse esporte aqui no nosso estado. Que legal. Antes de mais nada, te apresenta para quem nos ouve aqui no Vale do Paranhana e demais regiões pela internet, contando um pouco da tua história, de que forma surgiu tua relação com o futebol, desde o início até o momento atual de presidir a Federação Gaúcha. Bom, eu me chamo Luciano Oxman, tenho 47 anos, sou advogado de formação, exerço profissão ainda, e o futebol ele tem sempre muito próximo, né, de mim, como torcedor no primeiro momento. Todo parece, já dizia aquela propaganda, né, todo brasileiro é apaixonado por futebol. Eu, embora tenha praticado esse esporte de forma lúdica só e tenha jogado de uma forma mais objetiva, mais séria um pouco, joguei basquete durante toda a minha infância, adolescência, enfim, o futebol sempre teve paralelo como paixão, como torcedor. Minha família, através de meu pai, sempre foi muito envolvido com o futebol também, e eu tive a sorte daí de, então, além de acompanhar questões envolvendo a paixão de torcedor, eu tive desde cedo possibilidade de acompanhar um pouco sobre a política também do futebol, a política clubística, enfim. E aí me formei advogado, comecei a trabalhar com direito desportivo, comecei a me envolver com essas questões de legislação desportiva, e a gestão foi algo que sempre me chamou a atenção. Tinha um gosto também bem forte com relação a isso. Algumas coisas foram me chamando a atenção, me deixavam curioso, aí fui me especializando, fui fazendo também cursos de gestão, tanto na área do esporte como na área do escritório de advocacia, para poder gerir meu escritório também. E acabei, então, depois de exercer alguns cargos de direção em clube de futebol, fui convidado pelo presidente Noveleto no ano de 2013 para ser seu vice-presidente. Um deles, eu era o segundo vice. O Antônio Dalprá, que hoje é nosso vice-presidente aqui, também era um dos vice-presidentes daquela época. Então, desde 2003 que exerci essa função aqui na federação, e sou extremamente grato ao Noveleto por essa oportunidade e por ter também apoiado meu nome para, a partir aí de 2020, exercer a função de presidente da federação. Mais adiante a gente vai falar um pouco do Chico e dessa relação que tu tem com ele, mas tu mencionou teu pai agora na primeira resposta, e ele tem uma vinculação muito forte e histórica com o futebol, em especial com o Grêmio, senhor Zélio Oxman. Sem dúvida o Zelinho foi e é uma grande inspiração para ti. Ele dá muito pitaco ou fica mais reservado? Não, meu pai ele é uma inspiração para mim, de vida, como pessoa, como chefe de família, como profissional, e logicamente que a vinculação dele, a proximidade que ele sempre teve com o Grêmio me ajudou a ter essa possibilidade de vivenciar os bastidores do futebol de uma forma mais intensa.
Aqui, durante todo esse período da federação, ele sempre respeitou muito a minha posição, a minha forma de pensar, e não dá pitaco nenhum, até porque respeita as decisões que a federação toma, a forma como a gente conduz, desde a época que eu era vice-presidente e agora como presidente ainda mais. Sem dúvida. Gente conversa sobre futebol como um todo, mas pitaco ele não dá, não. Tá bom. Bom, e o Francisco Noveleto, ele presidiu a federação por 16 anos e você neste período foi o vice dele. Ele sempre se caracterizou por posições e pensamentos fortes. Já você demonstra ser mais ponderado e conciliador. Quais as grandes diferenças e semelhanças que a tua gestão tem para que vocês tinham anteriormente com o Chico no comando? Olha, tio, o Chico, esse período que eu tive a possibilidade de conviver com ele de uma forma mais intensa, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, foi de grande aprendizado para mim. Eu até disse para ele que vale tudo que ele me ensinou, tudo que ele possibilitou com que eu crescesse como profissional, como pessoa, valeu mais até do que um período de faculdade. É lógico que cada pessoa é uma pessoa, cada gestor é um gestor, as pessoas têm as suas características próprias, né? O Chico, embora, como tu dissesse, é uma pessoa com ponderações um pouco mais fortes, pensamentos mais fortes, uma forma de se manifestar publicamente um pouco diferente de mim. Ele também sempre foi, e ele é uma pessoa, um gestor de muito diálogo, de muita conversa, de um bom negociador, um bom conciliador nesse sentido. E muito do que eu sou hoje, em termos com essa postura, vem da minha característica pessoal, mas vem também de ver ele aqui nos bastidores também com essa postura conciliadora, de conversa, de diálogo, e é isso que nos atrai, que nos une, que nos deixa parecido, mas em termos de postura pública, cada um age de uma forma, cada um tem o seu jeito de ser, e a gente precisa respeitar isso. Não tem certo nem errado, mas logicamente, como tu disseste, eu gosto mais um pouco de não ter o embate, o enfrentamento, né, durante muito tempo. Acho que a gente, com o diálogo, se consegue chegar também a boas decisões. Mas ressalto que, embora o Chico tenha essa personalidade assim, ele sempre foi um homem e ele é um homem de muito bom diálogo, de muita conversa, um grande conciliador, e que eu acabo também perseguindo e agindo dessa forma também. Sem dúvida. E em termos de atribuições no teu dia a dia, o que muda as funções desempenhadas na vice-presidência para as de agora? Durante, especialmente, os últimos 4 anos de vice-presidência, eu estava, como o pessoal costuma chamar, né, na ponta da operação, né? Uhum. Eu executava muito aquilo que o Chico planejava e que o Chico orientava a gente, e eu acabava transformando aquilo na operação do dia a dia, juntamente com os demais colaboradores aqui da federação. A partir do momento que se assume a presidência, tu começa a ter um papel mais institucional, um papel mais de traçar as diretrizes, e passa a parte da operação para outros profissionais que vão te acompanhar. E eu tenho, felizmente, uma diretoria muito competente que me auxilia nessa situação da operação. Então, a gente precisa ter uma função política muito importante. Política, que eu quero te dizer, tu tem que ouvir os presidentes, tem que receber os presidentes, fazer contato com governantes, enfim. Então tu não pode estar na execução da operação, né? A diferença basicamente é essa. A partir do momento que tu começa a passar a diretriz, passar a orientação, e tem os demais profissionais, que era o que eu fazia até 2019, fazendo a operação e executando aquilo que a gente
define nas reuniões de diretoria aqui na federação. Perfeito. E logo no primeiro ano de mandato, estoura a pandemia. E o senhor teve vários problemões para resolver. O mais urgente era o Campeonato Gaúcho, interrompido na metade. Como foi conciliar os interesses de todos, clubes, patrocinadores, necessidade do zelo pela saúde? O senhor chegou a temer que não seria possível terminar o gauchão? Olha, se a gente quem disse em algum momento, né, que não se temeu por algum desfecho que não fosse aquele que aconteceu, talvez não seja de todo verdadeiro. Não que eu tenha temido, chegou a passar em alguns momentos que a federação teria muita dificuldade para concluir, né, e como efetivamente teve. E com relação à conciliação, a gente contou muito com a compreensão dos clubes também, que demonstraram uma união grande, no sentido de que sabiam que teriam que estar irmanados no pensamento, no planejamento, no formato proposto para que a gente pudesse concluir o campeonato. Eu acho que com isso também fez com que os patrocinadores verificassem que a federação tinha um respeito com relação aos compromissos assumidos e buscou fazer com que, respeitando todos os protocolos de saúde, colocando a questão sanitária como prioridade, isso também valoriza a marca deles. Eles também respeitaram e souberam esperar o momento certo de voltar à competição, e aí, de uma forma em conjunto, nós conseguimos concluir com até certo êxito o Campeonato Gaúcho, cumprindo os compromissos de patrocínio e entregas comerciais que nós tínhamos assinado no início do ano. Bom, e diante de toda essa circunstância, não ter rebaixamento era uma necessidade pelo contexto da situação, não é? Na verdade, a questão do rebaixamento desportivo com relação ao equilíbrio técnico da competição, muitos atletas estavam já saindo dos seus clubes, já tinham compromissos assinados com outro, e nós poderíamos gerar um desequilíbrio técnico que pudesse interferir no ponto de vista da justiça da conclusão do campeonato. Então encontramos uma saída que não deixasse de haver alguma restrição com relação aos clubes que estariam rebaixados esse ano, e foi a questão da redução da cota, mas com a garantia da manutenção desses clubes na primeira divisão, justamente por essa situação que te coloquei do ponto de vista de atletas, que poderia gerar um certo desequilíbrio. Felizmente tudo deu certo. O gauchão terminou em toda segurança, com um protocolo que foi exemplo para o resto do país. Infelizmente não foi possível fazer o mesmo na divisão de acesso. Foi tenso também resolver essa situação? Claro, foi extremamente tenso. Nós tínhamos, tem com a divisão de acesso, tinha uma situação diferente do que nós tínhamos no gauchão da primeira divisão, porque além de ter um número maior de equipes, também tinha distâncias muito maiores a serem percorridas, e também nós estávamos recém no início da competição. O gauchão nós já estávamos da metade para o fim, tanto que o final da primeira fase tínhamos 3 rodadas a serem feitas, ao passo que na divisão de acesso nós tínhamos 3 rodadas realizadas, de um total de 16, 17 datas, eu acho. Então isso era um grande dificultador. Não foi fácil nós tomarmos a decisão em conjunto com os clubes do ponto de vista econômico e financeiro também, para evitar que se levasse para 2021 algum resquício e algum reflexo das dificuldades do ano de 2020.
Não foi fácil, a gente sabe que muitos atletas tiveram dificuldades de enfrentar o ano em razão disso. Outras pessoas que trabalham junto aos clubes, até mesmo no entorno dos estádios, também passaram por essa dificuldade. Não foi algo que me deixou um tanto quanto abatido, né, também preocupado com isso. E isso foi algo também que fez com que nós tivéssemos um esforço cada vez maior para fazer e realizarmos a Copa do segundo semestre, para que então nós pudéssemos movimentar especialmente essas comunidades do interior. Infelizmente essa situação surgiu, caiu na nossa mão, nós tivemos que tentar minimizar os efeitos dessa pandemia para o ano de 2020, que ficasse no ano de 2020. Nós vamos tentar fazer, aí estamos planejando todo o calendário, toda essa situação de uma forma um tanto quanto diferente o calendário desse ano, para tentar fazer com que, especialmente a divisão de acesso, que não é uma competição de adesão, é uma competição onde os clubes já estão definidos, ela consiga ter o seu início e o seu fim da forma como nós planejamos. Pois é, estamos conversando com Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Já falamos sobre seu início até chegar à presidência, as dificuldades enfrentadas em 2020 e agora vamos falar de 2021, que tu já tocou no tema. Para esse ano, a segunda e terceira divisão estão confirmadas, quando começa e como vai funcionar os protocolos. A federação vai ajudar com testes? Detalha pra gente isso. Tanto a divisão de acesso quanto a segunda já estão previstas no nosso calendário. Nós já realizamos o conselho técnico da segunda divisão. A segunda divisão, esse ano nós fizemos uma inversão no calendário por essas razões que te coloquei. Eu normalmente iniciava mais à frente, e nós fizemos o seu início agora no mês de abril, para tentar fazer com que ela ocorra de uma forma que acabou não acontecendo no ano de 2020. A divisão de acesso, ela também está prevista para começar um pouco mais para frente, né? No mês de julho nós fomos questionados por alguns clubes uma possibilidade de ela se iniciar um pouquinho mais para frente, e nós estamos estudando isso, mas ela está prevista para acontecer a partir aí, do segundo semestre, juntamente com os demais, juntamente com as demais competições de categorias de base, sub-17, sub-15, e as competições do naipe feminino, com a categoria sub-20 acontecendo também no primeiro semestre. Tem alguma previsão já para a Recopa Gaúcha desse ano? Olha, nós estamos enfrentando algumas dificuldades do ponto de vista de calendário. Vocês têm acompanhado aí que o Campeonato Brasileiro também se estende. Sim. Durante bastante tempo, e então nós não sabemos, vamos ter que esperar, inclusive, o ponto de vista da final da Copa Libertadores de América, porque como temos um filiado, o Grêmio, envolvido nessa competição, na final da Copa do Brasil, confirmando eventualmente o Palmeiras sendo campeão da Libertadores, que acontece no próximo sábado. A CBF já apontou de que as finais da Copa do Brasil seriam nos dias 28 de fevereiro e 7 de março. Isso são duas datas que nós temos de Campeonato Gaúcho.
nos impede, inclusive, também de fazermos um planejamento um pouco mais preciso com relação à Recopa. Mas por ser um jogo único, né, a gente vai aguardar esses próximos dias, esses próximos movimentos de calendário, para daí poder entender quando que efetivamente vai acontecer tanto o início de Campeonato Gaúcho, né, com todas as suas equipes, porque, como disse, pode acontecer de que o Grêmio tenha essa dificuldade nessas duas datas, e também a questão, daí a partir daí nós definirmos a Recopa, mas é algo que a gente pretende fazer também nesse ano de 2021. E este aperto de calendário vai fazer com que o Campeonato Gaúcho tenha que começar 3 dias após o fim do Brasileirão. A mudança de fórmula é em função disso, e o senhor acha que vai dar tempo de, por exemplo, a dupla Grenal ter uns dias de descanso, fazer uma pré-temporada e ainda entrar em uma fase com seus grupos principais, em uma fase que possa ser competitiva no campeonato? Comentava a questão de que nós tivemos que fazer esse ajuste em termos de calendário de Campeonato Gaúcho para atender as demandas de datas da CBF, e disse que a pandemia tinha possibilitado nós cumprirmos as 17 datas, né? Porque a CBF sempre nos deu 16 e nós ano passado teríamos que utilizar uma data FIFA que não pegou bem lá junto à CBF. E na questão de Grêmio Internacional, não sei quais são os seus planejamentos. Vai ser uma competição também um pouco diferente e bem dinâmica, bem disputada. Pode pintar até algumas surpresas, né? Porque é uma competição de 11 jogos seguidos, mais rápida também, e com 4 equipes se classificando para as fases semifinais. Então, tudo pode acontecer, e eu espero que seja uma grande competição. Vai ser um campeonato bem legal mesmo, porque vai ser muito rápido. Esse turno único vai proporcionar emoções. E, Luciano, existia uma tese de que a polarização em torno da dupla Grenal aqui no Rio Grande do Sul impedia que outros clubes no estado crescessem em projeção nacional. As campanhas nos últimos anos em séries B, C, D mostram que isso é possível, né? Sem dúvida alguma, né? Eu acho que nós precisamos entender a força que tem a dupla Grenal e o que ela traz de fortalecimento para os clubes do interior também. Atrai investimento, atrai empresas para investir no nosso futebol aqui também, e também faz com que os clubes do interior almejam e se planejem para chegar no status que a dupla Grenal chegou também. A gente tem que sempre levantar o sarrafo, né? Nós temos que sempre nos balizar por cima, e esse ano tivemos a possibilidade de termos das 12 equipes do Campeonato Gaúcho, 9 disputando competições de nível nacional. Isso é extremamente importante. O Ipiranga foi protagonista, bateu na trave aí para subir para a série B, né? O São José teve uma campanha diferente do que teve nos outros anos, mas conseguiu se manter na série C. Tivemos São Luís, Pelotas e Caxias disputando a série D também, com condições de disputa, classificados para as fases de mata. Isso é extremamente importante e mostra a força que tem o futebol gaúcho aí no cenário nacional. E claro que é difícil a gente projetar futuro, né? Esperamos que não surja mais nenhuma pandemia. Mas quais os teus projetos para a federação pensando nesse primeiro mandato, que vai até o final de 2023? A gente planejou diversas ações, né? Do ponto de vista das competições e do ponto de vista também de cursos de preparação, de cursos de melhorias, né, para os dirigentes, para os profissionais da área. Nós temos um projeto de escolinhas que ele é muito bacana, está muito bem
encaminhado já e acabou com que a pandemia atrapalhou e atrasou toda essa situação. E independentemente disso, a gente tem como meta também uma valorização cada vez maior das competições envolvendo os clubes do interior, e aí me refiro especificamente à divisão de acesso e mesmo à segunda, dando todo o apoio necessário, a atenção necessária, com muito diálogo, com muita troca de ideias, para que a gente em conjunto possa tornar e fortalecer cada vez mais o futebol aqui no nosso estado. E tu está preparado para enfrentar com mais força nos próximos anos a paranoia Grenal de que tu prefere A ou B? Chico Noveleto sofreu muito com isso. Não, eu acho que isso eu encaro de uma forma muito natural isso, porque eu consigo, tanto quanto o Noveleto, deitar no travesseiro e dormir com a consciência tranquila de que a gente está aqui para fazer o melhor para todos, independentemente de ter tido origem num ou no outro clube, seja do interior, seja da capital. Porque o que importa é tu ter retidão de conduta, tu ter a tua ética, tu ter a tua imparcialidade para traçar de uma forma igualitária e pensando no todo. Porque se tu vens para uma entidade pensando em favorecer o clube A, B, C ou D, era mais fácil que tu fosse para um desses clubes e te dedicasse como dirigente deles para daí fazer um trabalho institucional em favor dos clubes. A partir do momento que tu almeja chegar num cargo de federação, o teu pensamento tem que ser como desportista, pensando no todo, pensando em gerar competições organizadas, competições que gerem interesse no público, que gerem interesse nos clubes, e é a partir daí, com base nisso, que a gente trabalha. E esse tipo de situação eu encaro com muita naturalidade e com muita tranquilidade, porque tenho a minha consciência bem tranquila do ponto de vista do meu caráter, da minha honra e da minha retidão de conduta na tomada de decisões aqui na Federação Gaúcha. Sem dúvida. E para encerrar, quero agradecer a disponibilidade de seu tempo. O Futebol Gaúcho está em boas mãos e o programa De Carrinho adorou te receber. Abração, presidente Luciano, e até a próxima. Muito obrigado pela possibilidade de estar conversando aí contigo, com os teus ouvintes. Para mim é uma alegria e faz parte também da nossa função aqui, poder atender a vocês da imprensa, que sem vocês nada do que a gente faz aqui chega a conhecimento do público, e vocês são extremamente importantes e tem nada do que me agradecer. Isso faço com muita atenção, com muito carinho e respeito aí ao trabalho de vocês, e eu que eu agradeço a possibilidade. Valeu, até uma próxima então. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.